Olá, bem-vindo ao podcast Caminhos, uma iniciativa do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, o Sinicom, em parceria com a Mendel e Mello Advocacia e o Poder 360. Hoje a gente está aqui diretamente do Rio Construção Summit 2025, que é o maior encontro da construção pesada e da infraestrutura no Brasil. Bom, no episódio de hoje a gente tem uma oportunidade aqui para conversar e discutir mais uma vez, como sempre, os grandes desafios da infraestrutura nacional e, ao mesmo tempo, enxergar as principais oportunidades desse setor que, enfim, está sendo reconstruído e recolocado de forma brilhante aí no cenário nacional. Hoje temos um convidado especial, especialíssimo, que é o professor Elias Jabbour, da UERJ, doutor em Geografia Humana pela USP e referência nos estudos sobre a China. O último livro dele é China, o Socialismo do Século XXI. Ele analisa ali como o planejamento de longo prazo e a força da engenharia transformam o país em potência mundial. No Caminhos de hoje, vamos discutir o que essa experiência pode ensinar para o Brasil, especialmente na relação com a China e no campo da infraestrutura. Ao meu lado, tenho aqui o diretor executivo Humberto Rangel, que vai dividir a condução e a apresentação desse podcast de hoje. Seja muito bem-vindo, Rangel. Obrigado. Satisfação muito grande estar com você aqui. Nós acompanhamos toda a sua trajetória pública aí pela imprensa, pelos podcasts, né? Os diálogos que você tem, inclusive com o Wallace, que estava aqui hoje, foi um dos panelistas aqui de um dos painéis que eu tive o prazer de participar. Paulo Gala, enfim, a gente acompanha isso. E nós aqui do setor de engenharia olhamos com muita atenção a questão, vamos dizer, da expansão ordenada dentro de um programa de desenvolvimento da infraestrutura brasileira. A gente costuma dizer que quando a gente olha para a infraestrutura brasileira é um copo meio cheio, meio vazio. Nós temos por exemplo, para falar do setor elétrico, temos um setor elétrico extraordinário, com a cobertura semelhante, ou talvez até superior, não sei exatamente, mas é muito parecido com a cobertura que você tem na Europa inteira. Uma matriz energética fantástica, você tem uma circulação rodoviária plena no país, alguns esforços na área ferroviária, enfim, temos bastante conquistas e realizações, mas temos também uma demanda muito grande, temos notoriamente deficiências que a gente, enquanto, vamos dizer, até enquanto economista, né, para usar o seu campo de conhecimento, ou um dos seus campos de conhecimento também, o que a gente diz é que nós temos hoje um estoque de infraestrutura da ordem de 36% do PIB, quando necessitaríamos estar num nível de 60%. Nós hoje investimos entre 2% e 2,5% do PIB, com uma participação muito forte nos dias atuais da área privada, que é uma coisa interessante, mas não temos uma participação suficiente da área pública, e inclusive para projetos que a área privada não vai responder porque eles não têm a rentabilidade necessária para um projeto dessa natureza. Então, a primeira questão usando do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência na China, que é, vamos dizer, eu que já veio de longe, vi todo esse processo, né? A gente acompanha o processo. O Brasil há pouco tempo era uma economia maior do que a da China, e hoje nós estamos bem longe dela. Quer dizer, como é que a questão da infraestrutura e o planejamento dessa infraestrutura como é que o Brasil pode se valer da experiência da China para, de alguma maneira, estruturar o seu programa daqui para frente? Bem, primeiro, uma honra muito grande estar aqui com o Dr. Rangel, nesse podcast Caminhos do sindicato, que é poderoso no Brasil, poderoso que fala no sentido representativo, que é a questão das infraestruturas hoje é o grande ponto de estrangulamento do nosso desenvolvimento, e se enfrentar essa questão
nós vamos para frente, literalmente. Então, ter um sindicato potente tocando esse assunto é fundamental. Eu fico muito honrado de ter sido convidado a emitir um pouco da minha opinião, da minha experiência para pessoas tão qualificadas como vocês. Eu acredito que sempre o desenvolvimento econômico e o investimento em infraestrutura em particular é uma decisão política. Sendo uma decisão política, tem que se encontrar os caminhos institucionais para a viabilização desse tipo de investimento que notoriamente é de longo prazo. Os chineses criaram, vamos dizer assim, ao longo da década de 90, todo um sistema que desembocou na criação de possibilidades para esse tipo de investimento. Por exemplo, a criação de imensas empresas públicas, né? Conglomerados públicos com capacidade de investimento em infraestruturas. Ao lado disso, eles criaram um sistema financeiro público e altamente capitalizado, que hoje corresponde a 144 bancos públicos capazes de criar moeda para que essas empresas investissem em infraestruturas. O exemplo aqui que eu sempre dou onde eu vou é o seguinte: eles construíram 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 20 anos. Cada quilômetro de um trem de alta velocidade custa 7 milhões de dólares. E esse tipo de investimento ele é subsidiado por excelência. Quem faz isso é o Estado. Através do que? De bancos públicos que criam moeda. E ao criar moeda tem que se criar uma contrapartida que é bens e serviços, ao lado de grandes empresas públicas, né, que são orientadas a esse tipo de investimento, né? E esse tipo de investimento não é um investimento em si mesmo, é um investimento que envolve ciência, tecnologia, inovação, como é o caso das infraestruturas de alta velocidade, como no caso dos trens. Existe um outro case também, que eu acho que é interessante para nós aqui no Brasil estudarmos, que são a da expansão metroviária. A China tem hoje 41 cidades com metrôs, sendo que Xangai e Pequim concorrem para ver qual que é a cidade que tem mais quilômetros de metrô no mundo, com uma característica, né? São metrôs altamente subsidiados, construídos por empresas públicas municipais e mais do que isso, né? São sistemas financeiros locais que financiam boa parte do empreendimento. Por exemplo, o Banco de Xangai, que é o Banco de Investimento de Xangai, não é? Ele é o responsável por 56% do investimento no metrô de Xangai, ou seja, é banco local criando moeda, vamos dizer assim, para a construção de infraestrutura local. Então, o que nós podemos aprender com os chineses nesse aspecto, qual é? Primeiro, a questão política, ou seja, a decisão política de fazer esse tipo de investimento e criar um sistema nacional que envolve empresas públicas e privadas orientadas a investimentos em infraestruturas e também um sistema financeiro público que seja muito maior e muito mais capilarizado do que esse que nós temos aí, né? Eu acho que banco e empresa é um casamento fundamental afora a decisão política de se investir nesse tipo de empreendimento, né? Elias, você fala aí da China, a gente logo vê que existe planejamento, né? Existe muito planejamento, existe muita estratégia. Eu queria uma análise sua de como que o Brasil se posiciona em relação a isso. O Brasil, quais são os riscos de não termos uma estratégia clara na relação com a infraestrutura? Olha, primeiro que o Brasil não tem estratégia nenhuma, na minha opinião, desculpem a minha honestidade. Nós temos uma não estratégia, né? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito particular assim que eu tenho falado por aí. Está se falando muito nas rotas bioceânicas, né? Ou seja, que esses corredores ligando o nosso litoral ao litoral do Peru, por exemplo, né? Que nada mais são do que corredores de exportação. Eu acho que são investimentos que devem chegar aqui, temos que dar boas-vindas, etc., mas não resolve o nosso problema. Por quê? Porque o Brasil está com um problema de estrangulamento nas nossas infraestruturas datado de 40 anos. E o que aconteceu em 40 anos no Brasil? Aquilo que o Getúlio fez, que o Juscelino Kubitschek fez, que os militares fizeram, que foi conectar o Brasil através de uma grande malha rodoviária, ou seja, conectar os mercados internos brasileiros, né? Foi uma obra gigantesca que foi feita, só que foi uma obra que foi destruída nos últimos 40 anos. Então nós temos um problema muito claro hoje, Dr. Rangel, de soberania nacional. Por quê? Porque as nossas infraestruturas que são responsáveis por ligar os nossos mercados internos foram destruídas e não estão sendo recompostas, né? Então acho que esse é o primeiro grande problema. Se os chineses quiserem investir no Brasil, na minha opinião, devem ser direcionados para investir em infraestruturas orientadas a conectar os mercados regionais brasileiros, né? Então o risco que o Brasil corre é o seguinte: nós investimos em infraestruturas
investimos em ferrovias, recebemos investimentos dos chineses, por exemplo, que é um dos países interessados, né? Mas são investimentos orientados para o ganho no curto prazo, que é o quê? Corredor de exportação, para exportar soja, minério de ferro e não conectar o mercado nacional, por exemplo, que é muito mais importante. Então falta planejamento no Brasil hoje para orientar os investimentos, tanto internos quanto externos, para a conexão dos nossos mercados regionais. E só mais um ponto que eu queria trazer aqui, em cima disso que se coloca, que é o seguinte: o Brasil precisa urgentemente reconstruir aquelas cadeias produtivas que vocês representam, que foram destruídas pela Operação Lava Jato. Né? Eu acho que deveria ser um motivo de comoção nacional. Nós temos uma indústria de construção pesada no Brasil, construída por 2 a 3 gerações de brasileiros, né? Que foi praticamente destruída nos últimos anos. Né? E nós não temos no centro da pauta como recuperar essas empresas, ou como torná-las protagonistas na integração regional brasileira e na integração da América do Sul. Né? Então, esse é um outro ponto que eu quero trazer, porque não é somente investir em infraestruturas, acho que é reconstruir toda a cadeia produtiva nacional que foi destruída pela Operação Lava Jato. Desculpa falar mal da Operação Lava Jato, né? É uma opinião pessoal minha, pode ser que não... Mas que foi destruída nos últimos 10 anos. Né? Então, acho que essa também é uma pauta de planejamento que tem que ser abordada. Porque muitas vezes falando de investimento em infraestrutura, mas da porta de saída para a porta de entrada. Né? Nós temos que falar primeiro, na minha opinião, de recompor essas cadeias produtivas, para depois observarmos um planejamento mais sofisticado e estratégico, visando a recomposição do nosso estoque de infraestruturas. Né? Eu acho que eu queria lembrar até um ponto que já, não nessa nossa conversa, mas em conversas outras que você teve, que você cita da necessidade do Brasil saber exatamente o que ele precisa para ter uma capacidade, para estar habilitado a dialogar, no caso específico, como nós estamos falando de China, às vezes, não simplesmente ser um veículo de absorção de investimentos chineses que vão viabilizar o modelo atual, que é um modelo que não é suficiente. Né? No caso, por exemplo, dessas rotas bioceânicas, eu faço até uma brincadeira, comparando com a situação que aconteceu na Bahia de muitos anos atrás, quando se planejava lá Centro Industrial de Aratu, Polo Petroquímico e o Porto de Aratu. Né? Isso, estou falando da década de 60. Sim. E aí tinha lá um holandês projetista que batia todo dia na porta do líder do projeto e dizia a ele que eu preciso do quadro de demanda de carga e tal. E o cara todo dia batia e não tinha, porque na verdade era um seed money ali para você começar a construir. Você não tinha histórico de carga para aquele porto. Né? O porto era uma alavanca para o desenvolvimento. E aí, na terceira vez que ele bate na porta do executivo, era o Luiz Almeida, uma figura interessantíssima, que faleceu há pouco tempo, e ele diz assim: quanto é que você precisa, né, de carga? Você me diz que eu vou preparar os dados e lhe dou. Né? E eu digo que no caso de Xangai, é um pouco o contrário. Eles saíram na frente e montaram um porto. E eles agora precisam de carga. Então, quer dizer, a carga que lá o projetista estava procurando está no Brasil. Então, a conexão com o Porto de Xangai é um interesse talvez mais chinês do que brasileiro. Totalmente. Não é? Totalmente. Eu acho que é um pouco... Totalmente. Por aí, né? Então, posso comentar essa questão? Claro. Isso aí eu venho aqui quando eu falo desse tipo de tema, eu falo das minhas agonias, né, enquanto brasileiro, né? Por exemplo, os chineses hoje ele nos entrega a possibilidade de planejar o nosso desenvolvimento econômico para o futuro, partindo do quê? Dessa tendência que eles criam, que é exportar o que se chama valor de uso, que são infraestruturas, né? O Brasil, nós não conseguimos reunir inteligência nacional e estratégica e sofisticada o suficiente para sentarmos e planejar o nosso futuro a partir dessa tendência que a China cria. Então o que acontece? Nós vamos absorver a chamada via bioceânica, né? Que me desculpe aqui, eu só acredito vendo, porque mantida a atual legislação brasileira hoje, para ficar pronto uma via dessa vai demorar mais de 10, 15 anos, para ficar pronto esse tipo de infraestruturas, né? Mas nós não aproveitamos essa tendência para quê? Por exemplo, nós temos que ter capacidade de negociar com os chineses duramente, durante muito tempo, ou seja, 5 anos, porque não é assim, nem 3 meses que você resolve as coisas com os chineses,
para que nós consigamos construir joint ventures entre empresas brasileiras, as que foram quebradas pela Operação Lava Jato, com empresas chinesas. Para quê? Para que nós possamos, ao mesmo tempo, reconstituir essa indústria de construção pesada e a indústria de mecânica pesada, né? E dar condições para, a partir disso, pensarmos no nosso processo de reindustrialização de um lado, a partir dessas cadeias, e também dos investimentos necessários em infraestruturas. Ou seja, fazendo aqui no Brasil os equipamentos, os vagões, os trilhos, as escadas rolantes. Por quê? Porque eu lembro que o São Paulo foi a primeira cidade inaugurou o metrô mais moderno do mundo, em 75, com tudo brasileiro. E de lá para cá nós andamos para trás. Nós passamos a importar escada rolante da Coreia do Sul, passamos a importar trilho não sei de onde, trem da Espanha ou da Áustria ou da França. Isso é um retrocesso, acho que isso tem que ser debatido, essa questão. Então essa reflexão que o senhor traz aqui, nós temos que dar consequência a ela, para quê? Porque isso é uma demanda política, isso daí. Né? Vamos usar os chineses para quê? Para recompor nossa cadeia produtiva que foi destruída? Ok. Para construir cadeia produtiva, para produzir bens e serviços, para reconstituir a ligação do nosso mercado interno? Ok. Sabe? Porque caso contrário, é o interesse chinês que vai se sobrepor ao interesse brasileiro. Né? E mais do que isso, o porto de Xangai, se der certo essa ferrovia para lá, como nosso país, como nós não temos um projeto nacional de desenvolvimento, nós não sabemos onde queremos chegar, qual que é a tendência? A tendência é da consolidação da tendência primária exportadora brasileira, ou seja, o centro-oeste do país vai se transformar no centro dinâmico da nossa economia. Não vai ser o litoral. E a tendência do litoral brasileiro, com essa ferrovia dando certo, nós não tendo um projeto nacional, é o que eu falo para o prefeito Eduardo Paes, é o litoral brasileiro, de São Paulo até o Nordeste, é um favelão, literalmente. Então não é somente as infraestruturas como fim em si mesmo, é um projeto nacional como um grande guarda-chuva que deve envolver esse tipo de investimento. Né? E acho que a Sinicom, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada, de Infraestruturas, é uma entidade a ser chamada a conversar para tratar dessas questões. Né? Sem dúvida. Desculpe meu desabafo aqui, tá? Uso esses momentos para desabafar. Por favor. Não, perfeito. A gente sente muito isso do ponto de vista da falta de planejamento no Brasil. Eu penso, quer dizer, a China vai dar algumas pautas, mas obviamente que o modelo político, toda a história da China, e embora ela seja hoje uma economia capitalista também e tal, mas não é uma adaptação automática. No caso do Brasil, nós temos que ter meios e modos, já tivemos no passado, como você disse, tanto a nível físico, de capacidade de produção, né? Você vê, São Paulo era, né, toda a indústria de base do Brasil estava lá. E foi criada na época do regime militar. Vamos ser justos de reconhecer que isso aconteceu e foi extremamente positivo. E regredimos. Né? E regredimos também com relação ao planejamento, né? Que vamos dizer, a espinha dorsal de um processo como esse tem que ser uma definição de rumos, né? Que hoje nós estamos muito acanhados com relação a isso. Chegamos a ter momentos em que o Ministério do Planejamento foi simplesmente riscado do mapa, passou a ser um apêndice de um grande Ministério da Economia, na verdade, e com uma expectativa de que a economia vai se organizar por si própria, os mercados livres vão ser. Então a gente tem que buscar um equilíbrio com relação a isso. Eu não sei se seria na China que a gente vai buscar exatamente esse modelo. Eu acho que a gente tem que encontrar aqui, acho que a gente tem que resgatar aqui internamente dentro do Brasil. O que eu penso, não porque recusando, mas reconhecendo que há diferenças muito grandes entre uma sociedade e outra, entre um Lá país eles passaram por um processo de revolução em 49, uma revolução socialista, ou seja, e a partir dessa revolução eles puderam criar seus esquemas de desenvolvimento a partir de seus esquemas geopolíticos próprios, ou seja, eles conseguiram independência nacional suficiente para terem as suas próprias estratégias de desenvolvimento, ou seja, é outra coisa, né? O que nós podemos absorver, assim, que eu acho que é interessante, né? Primeiro é resgatar essa tradição brasileira que se coloca aqui. O Brasil é pioneiro no mundo de infraestruturas de gigantes como Itaipu, Tucuruí, Ponte Rio-Niterói, ou seja, a metrô de São Paulo. Ou seja, o Brasil é pioneiro e o Brasil é um caso estudado na China, inclusive. Né? O que eu acredito que os chineses entregam para nós, assim, que nós temos que observar, é essa combinação entre empresas públicas
e setor financeiro público, ou seja, esse casamento é um casamento quase perfeito, que leva ao aceleramento das possibilidades em torno desse tipo de investimento que é infraestrutura, né? Porque o setor privado brasileiro ele tem entrado na jogada, né? Só que hoje você praticar política fiscal no Brasil hoje, ou seja, o Estado criar moeda e investir em infraestrutura é proibitivo, é um crime. Ou seja, é o primeiro caso do capitalismo, da história do capitalismo mundial em que fazer política fiscal é crime. É o caso brasileiro. Ou seja, é negar o capitalismo ao próprio capitalismo, isso daí. Sabe? Chega a ser chocante isso. Quem defender o capitalismo defender a criminalização da política fiscal. E o que aconteceu? Fez o teto de gastos com Temer, a partir de uma ideia de que o Estado ele provoca um efeito de crowding out na economia, e que ao retirar o Estado da economia, o setor privado vai chegar lá e vai fazer o que o Estado tentava fazer, que as infraestruturas, por exemplo, e não é isso que acontece. A história do capitalismo é a história do Estado, que é o primeiro investidor de primeira e última instância, né? E que o setor privado ele se aproveita, vamos dizer assim, dos efeitos de encadeamento que o setor público gera, né? E aqui não é nenhuma opinião pessoal, ou seja, eu não sou um estatólatra, vamos dizer assim. É o que a história demonstra, né? Então também passa, o senhor coloca essa questão do planejamento, né? Isso passa pela reconstrução das nossas instituições criadas no âmbito do Estado desenvolvimentista brasileiro, né? E que foram destruídas sistematicamente a partir dos anos 90. Né? Então não combina, por exemplo, você ter metas de inflação anualizadas, por exemplo, e que para isso tem que se utilizar uma alta taxa de juros para poder combater a inflação, com pensamento e investimento em infraestruturas de longo prazo. Não combina. É um casamento que não rola, não dá match esse tipo de casamento. Então nós temos que mudar completamente os parâmetros macroeconômicos brasileiros para pensarmos em investimentos pesados em infraestruturas de curto, médio e longo prazo. Ou seja, é uma operação política muito difícil, né? Dificílimo. Elias, eu tenho só um aspecto que eu queria explorar ainda nesse campo. É o seguinte, agora há pouco eu até conversava com o presidente aqui da Abdib, o Tadini, e eu estava levantando um ponto. Nós estamos vivendo um momento, todas as gerações, a todo momento, nós estamos vivendo um momento histórico especial. Verdade, sempre, todos os momentos históricos são, mas nesse momento você tem uma revolução tecnológica tão intensa, tão transformadora, que eu imagino que, por exemplo, uma questão que é importante discutir, o tamanho do Estado, e não é nem só o tamanho do Estado, o Gianetti fala muito nisso, o Brasil, não é que o Brasil gasta muito, o Brasil gasta mal, né? Quer dizer, você tem um Estado, então se você pegar os indicadores, olha, o custo do Estado em relação ao PIB está dentro da média, aquele negócio, você está com a cabeça na geladeira e o pé no fogão, está com a temperatura média ótima, né? Então eu acho que o Brasil gasta mal, e talvez a gente tenha nesse momento uma oportunidade face à autoimposição da nova tecnologia, da inteligência artificial, de você repensar o Estado. E eu sinto que na discussão política, você falou em questão política, a questão política é fundamental, né? Ela é base para qualquer tomada de decisão, e você tem um grupo que defende desesperadamente o Estado e a qualidade do investimento, e outro grupo que nega. E ninguém pensa, por exemplo, num modelo para dizer o Estado é um prestador de serviços. Que serviços que ele tem que prestar para a sociedade? Quais são esses serviços? E que estrutura ele precisa para prestar esse serviço? Talvez, eu não sei se o que eu estou dizendo faz sentido. Não, eu acho... Mas eu vejo isso, eu vejo que talvez dá um pouco de racionalidade a essa discussão tão extremada, que não é nem um extremo de político, mas é de extremada assim, de conceitos econômicos que se inviabilizam você chegar numa convergência, que eu acho que é o que a gente precisava como sociedade, encontrar esse caminho. Acho que o primeiro ponto sobre o tamanho do Estado, aí eu vou para o empírico mesmo. Vamos ver o tamanho do Estado americano, não é pequeno, é gigantesco. O Estado francês é gigantesco, o Estado alemão é gigantesco, o Estado coreano é gigantesco, o Estado japonês é gigantesco, o Estado chinês nem se fala, que é um país socialista, imagina o tamanho desse Estado. Então essa discussão do tamanho do Estado, no início do século XXI,
nos primeiros 25 anos do século XXI, onde existe uma revolução tecnológica em curso, em que Estados Unidos e China estão queimando dinheiro em praça pública, porque os dois estão disputando a fronteira tecnológica. Por que queimando dinheiro em praça pública? Porque eles estão investindo em tecnologia de ponta e inovação tecnológica. De cada $1 que você investe, somente 0,7 dólar tem retorno. Então a chance de dar errado uma inovação tecnológica é quase 95%. Então, para se alcançar a inovação tecnológica, alcançar a fronteira do conhecimento, a fronteira tecnológica, tem que queimar dinheiro em praça pública. Então, é uma discussão tão século XX, essa coisa do tamanho do Estado. É bom você ter levantado essa bola, porque não faz sentido. E o Brasil é um Estado poderoso, gigantesco, para quem mesmo? Hoje, R$1 trilhão, metade do nosso orçamento praticamente, vai para o pagamento de juros, a amortização da dívida pública. No passado foi quase R$1 trilhão. Aí as pessoas, o que o economista liberal fala? É porque o Brasil gasta muito e existe uma tendência da dívida crescer. Pessoal, nossa dívida pública é de 80% do PIB. É uma dívida pública em reais. Não é? Ou seja, o que existe sim é uma economia política dos gastos com o orçamento, com a utilização do orçamento da União, que foi capturada pelos bancos. A gente tem que dar nome aos bois, ou seja, o nosso orçamento hoje foi capturado por banco, pelos detentores dos títulos da dívida pública. Esse que é o caso. E é por isso que nós gastamos mal. Não é porque geralmente o raciocínio dos liberais é que gastamos mal porque gastamos muito em previdência social, em saúde, em educação, sabe? E gastamos mal nessas áreas, segundo eles. Eu acho que nós gastamos mal porque nós entregamos para quem não produz uma agulha, que é o caso do sistema financeiro, quase metade do nosso orçamento. Né? Então acho que esse é um ponto que é fundamental de ser colocado, ou seja, nós gastamos mal por causa disso. Não é que a Previdência está prestes a ter um rombo da Previdência, porque a Previdência, quando você tem emprego formal na economia, a tendência da Previdência é ter superávit, não déficit. Né? Então acho que esse é um ponto fundamental. E o que falta para nós, doutor Rui, eu coloco enquanto uma pessoa que quer um dia chegar no parlamento, né, é formar outra maioria política no Brasil. Essa outra maioria política que a Sinicom tem que fazer parte, é uma maioria política que é convencida do seguinte: esse país precisa gastar muito dinheiro em infraestruturas. Esse dinheiro não vai sair do orçamento, vai sair de um sistema financeiro público, que essa é uma outra discussão que é meio que é infantilizada. Não é do orçamento que vai sair, não é do orçamento do Ministério do Transporte que vai sair dinheiro para investir em estrada ou ferrovia, vai sair de bancos públicos. Né? Então nós temos que discutir de forma sofisticada o papel do sistema financeiro público no Brasil hoje. E assim a gente vai convergindo, vamos dizer assim, opinião e convergindo pontos que nos levem à centralidade dos investimentos em infraestrutura e, mais do que isso, né, uma outra maioria política que pense o país em termos de projeto nacional. Né? Acho que esse é o nosso ponto. Nós precisamos desesperadamente de um projeto nacional. Aproveitando esse gancho, eu queria propor uma reflexão, eu queria que você pudesse trazer aqui um pouco dessa análise, falando em projeto nacional. Se o Brasil tivesse um projeto nacional claro, objetivo, qual deveria ser a nossa agenda aí estratégica com a China no setor aí da infraestrutura? Qual a sua opinião? Eu tenho muito claro isso, assim, primeiro nós temos que observar o seguinte, o que nós temos? Nós temos soja, minério de ferro, nós temos uma série de ativos aí que nós vendemos, que nós temos que chegar à conclusão de que são ativos estratégicos, ou seja, você eleva isso a ativo estratégico e utiliza desse ativo estratégico para o quê? Para combinar com os chineses um jogo. Por exemplo, a troca desses ativos estratégicos por o quê? Por investimentos em infraestrutura no Brasil, transferência de tecnologia e joint venture com empresas privadas brasileiras para a reconstrução dos setores produtivos destruídos pela Operação Lava Jato. Isso aqui não seria um fim em si mesmo para resolver a questão das infraestruturas somente. Eu vejo a China como uma janela externa para o nosso processo de reindustrialização. Ou seja, sai de uma agenda utilitarista de construção de corredor de exportação para uma agenda industrializante, uma agenda de longo prazo e uma agenda que atenda os interesses, vamos dizer assim, de longo prazo do Brasil. E o grande interesse de longo prazo do Brasil tem dois: infraestruturas para conectar os nossos mercados internos e conectar a América do Sul, e a nossa reindustrialização, que é uma relação dialética entre uma coisa e outra. Se a nossa relação com a China não servir para isso, sinto muito, mas é uma relação que não serve para a gente.
E olha, quem está falando aqui é um fã da China, tá? Mas eu sou brasileiro antes de qualquer coisa. Ó, novamente, desculpa a minha sinceridade, a minha revolta. Você fica à vontade. A minha revolta, a minha rebeldia em relação ao nosso país, porque é isso, né? Eu tô vendo o mundo diante da gente, o mundo acontecendo e a gente discutindo o controle de gastos, né, sabe? O Estado não pode gastar mais do que arrecada, ou seja, uma maluquice, assim, enfim. Beleza. Eu só insisto num ponto. Eu acho até como contra-argumento, eu sei que essa questão, vamos dizer, da qualidade gasta muito, e obviamente é que o gasto de rolagem da dívida, que é uma dívida nacional, denominada em reais, então não é uma situação completamente diferente. Essa dívida poderia ser até um funding para você, né? Em vez de você estar gerando só juros e isso, você poderia estar financiando projetos de desenvolvimento. Nós temos aí 1 trilhão com um potencial de estar posto a serviço de projetos de desenvolvimento que não estão. Mas eu acho que essa questão da eficiência do Estado, ela existe, até do ponto de vista da empresa de engenharia. Claro. Para você colocar em marcha um projeto de engenharia hoje no Brasil, em termos de licença ambiental, licenças de toda a natureza, você tem um período, um prazo de maturação que chega a quase 1 ano. Tá certo? Você tem um desaparelhamento, por exemplo, na área ambiental, você tem um total desaparelhamento, quer dizer, você entra numa fila e acaba, quer dizer, os cuidados ambientais acabam sendo de uma forma ou de outra. Quando eu falo em qualidade de gasto, não é para você deixar de fazer e prestar determinado serviço, é fazer bem no tempo certo, que viabiliza os projetos. Então, aí eu acho que a gente pega, por exemplo, o setor educacional no Brasil, eu não tenho os números na cabeça. Achei chocante. A Universidade Brasileira, ela cresceu, se multiplicou e tal. Agora você vê a dissociação entre a universidade e o setor produtivo. Então, eu acho que, sem dúvida, apesar de eu reconhecer e concordar com você com relação ao problema maior, que é o problema de rolagem da dívida, mas eu acho que a qualidade da máquina pública brasileira é péssima. É péssima. Não, isso aí, e ela pode melhorar. E se você entra numa discussão como essa, você talvez tenha um caminho político mais fácil. Reconhecer isso, e eu acho que as pessoas que defendem o Estado e se recusam a reconhecer que o tamanho do Estado é o obstáculo para o desenvolvimento, acaba que alimentando esse outro lado, fica um debate de surdos. Então, eu acho que talvez tivesse essa discussão, pudesse levar a uma convergência. Você que está querendo ir para a Câmara Federal e eu vou transferir meu voto aqui para botar meu título aqui para botar em você. Mas eu acho que essa discussão, nós hoje temos uma discussão política de péssima qualidade. Se é que temos uma discussão política, temos uma discussão de desaforos, né? Muito mais do que uma discussão política. O senhor está falando um ponto, primeiro que não tem nenhuma contradição entre nós aqui, da sua afirmação anterior e a minha resposta, não tem nenhuma contradição. E vou mostrar por quê. Hoje a burocracia estatal brasileira, ela é um produto dos marcos institucionais criados durante o processo de estabilização monetária, década de 90, que, portanto, é hostil ao desenvolvimento econômico, é hostil ao gasto, é hostil ao crescimento econômico. E isso reflete o quê? Em uma legislação ambiental que existe, que está aí, ninguém aqui é contra a natureza, tá, pessoal? Só que ela é proibitiva ao processo de desenvolvimento. Acho que o senhor ficou um pouco receoso de falar isso, mas eu posso falar. A legislação ambiental brasileira, ela é hostil a qualquer projeto, vamos dizer assim, de reunificação do mercado interno nacional a partir de grandes, de milhares de quilômetros de ferrovias no Brasil. Né? Hoje, a licença ambiental para uma ferrovia ligando Porto Alegre até... demoraria 10 anos para sair, eu acho. Tamanha dificuldade. Ou seja, é uma burocracia que está aí para quê? Para que o Brasil não se desenvolva. Temos que falar a verdade. Acho que estamos num momento que tem que parar de meia verdade. Ou seja, nós queremos proteger o meio ambiente, nós somos os mais interessados nisso, não é? Mas não vai ser uma legislação que trava o nosso processo de desenvolvimento econômico, né? que vai resolver essa questão ambiental.
né? Por exemplo, o Brasil poderia triplicar a produção agrícola sem cortar uma única árvore. Por que se corta árvore no Brasil? Porque você cortar a árvore, ela é funcional para a utilização da terra. Para quê? Para fins de financiarização da terra, ou seja, a terra vira um ativo financeiro. Por quê? Porque a taxa de juros está lá em cima e o preço de commodities também está lá em cima, no mercado internacional. Isso leva à financiarização da terra. Ou seja, o maior responsável hoje do desmatamento ambiental no Brasil não são investimentos em infraestruturas, e sim a nossa política macroeconômica que torna inviável o investimento produtivo, né, e torna mais viável e líquido o não investimento, cortando árvore e utilizando a terra como reserva de valor. Ou seja, esse que é o X da questão. É esse tipo de debate que a sociedade brasileira vai ter que fazer, e eu, como uma figura de esquerda que me vejo, né, falta para a esquerda brasileira, vou falar do meu campo político, um pensamento nacional e sofisticado sobre essas questões. Não é? Desculpe novamente o meu desabafo. Não, perfeito, perfeito. Quer dizer, eu acho que a falta de projeto nacional ela é uma realidade que ataca os dois campos. Talvez até a direita tenha mais um projeto nacional, porque dá sequência ao que ela está encontrando hoje, né, como ideal. Né? Uma para aqui, outra para ali, não há nenhuma, mas quem quer, vamos dizer, um enfrentamento mais amplo é que tem a obrigação de sair na frente e mostrar esse projeto que a gente desconhece nesse momento. Né? Eu estou aqui para isso, sabe? Vou ser muito honesto, doutor Rangel. O dia que a Sinicom me convocar para ir em Salvador para falar sobre isso, e para tratar de projeto nacional, eu vou lá falar sobre isso. Eu virei quase como missionário, desde que eu voltei da China, dessa necessidade de um projeto nacional estratégico que inclusive una contrários. Ou seja, forma-se uma maioria heterogênea no Brasil, que não é somente o PT ou o PCdoB, não. Existe gente no campo da direita que tem uma visão consequente em relação ao Brasil. Não é? Eu não tenho nenhum preconceito com quem não pensa igual a mim, muito pelo contrário, eu quero unir o diferente para tentar construir um projeto de país, porque senão o Brasil vai ser engolido nessa nova ordem mundial que está nascendo. Desculpa que não estou esticando a corda não, se o Brasil não se reorganizar em 5, 6 anos, nós vamos perder completamente o bonde da história. Né? Essa que é a verdade. É só a gente ver a velocidade com que a revolução técnico-científica está acontecendo no mundo hoje. A velocidade da resposta que os americanos estão dando à sua perda de hegemonia. E a gente aqui discutindo se está gastando mais, está gastando menos, a dívida pública está muito alta, né? Qual vai ser a próxima reunião do Copom, para onde vai a taxa de juros, a 16 ou a 14, ou seja, o nível de discussão está muito rebaixado no Brasil. Verdade. E é por isso que eu acho que essa iniciativa da Sinicom de fazer esse tipo de debate é louvável. Isso tinha que se virar uma onda no Brasil, esse tipo de debate, né? Eu queria acrescentar uma questão, né, que é a da falta de mão de obra qualificada, ou mão de obra geral que o setor vem passando. Como que você enxerga isso e qual seria a solução para a gente resolver essa... Eu vou usar o super trunfo do seguinte: quando não se tem projeto nacional, você tem um efeito, qual? Esse que o Dr. Rangel colocou. A falta total de conexão entre universidade e setor produtivo. Isso é um sintoma grave da falta de um projeto nacional. Um outro sintoma grave é o quê? O Brasil tem uma demanda absurda por infraestruturas no país, muito grande, e não temos mão de obra qualificada. Por quê? Porque fez-se acreditar que quem ia resolver essa questão é o mercado. Como é o mercado que vai resolver essa questão, né? E se não resolveu porque não apareceu o problema, então está tudo certo, né? Ou seja, nós temos que começar a ter coragem de falar as coisas que não se tem coragem de falar. Entregaram para o mercado essa questão, está aí. Não tem mão de obra hoje para qualificada hoje com condições de tocar esse tipo de coisa. Entregaram para o mercado, por exemplo, uma série de coisas que está aí, não acontece. Não criminalizaram o gasto público. O Temer, quando fez o teto de gasto, não foi dizendo que, olha, agora vai vir o setor privado que vai resolver? Veio? Não veio. Quando, por exemplo, um outro tema que se relaciona com isso, a questão da CLT no Brasil, a reforma trabalhista, não falaram que ia melhorar a qualidade de emprego no Brasil? Não prometeram isso, que agora o trabalhador ia ter... O que aconteceu com a massa salarial no Brasil? A massa salarial caiu em relação ao PIB. Ou seja, nós estamos caindo num conto de fada de que o mercado vai resolver tudo, né? E de que tem que tirar o Estado de tudo, que está levando o Brasil para o abismo.
Não é? Esse que é o ponto. Vê se os americanos, por exemplo, abrem mão do estado deles. A Alemanha, a França, a China, a Coreia. Né? Aqui no Rio, doutor, eles falam o seguinte, a questão de que nós temos uma vocação no Rio de Janeiro a grandes eventos, uma vocação... Eu falo para o prefeito, né? Falei, prefeito, todas as cidades do mundo têm uma vocação. Nova York, Paris, Roma, Pequim. Mas vê se essas cidades abrem mão do sistema financeiro delas, abrem mão da indústria delas, abrem mão do serviço tecnológico delas. O Brasil quer apostar na vocação, mas abrindo mão de tudo isso. Não é? Enfim, é isso, né? Verdade, verdade. Bom, eu acho que agora a gente já está partindo aí para os momentos finais. Eu queria que... A gente está aqui no Rio Construção Summit 2025. Queria que você deixasse aqui um recado, uma mensagem para os líderes, profissionais e estudantes que estão presente aqui no Summit. Sobre o papel da engenharia, como o caminho para soberania e o desenvolvimento, qual é a sua mensagem? Eu tenho uma visão muito objetiva em relação a isso. Sem engenharia não existe país. Sem engenharia não existe nação moderna sem engenharia. Esse é o ponto. A engenharia é a alma de uma nação. Uma nação que não pensa através dos seus engenheiros é um país que não tem razão de existência. Então eu acredito que os engenheiros brasileiros hoje que tenham um mínimo de consciência nacional, eu peço que nos ajude a pensar esse país em termos de projeto nacional de desenvolvimento. E essa minha fala é quase que desesperada, porque como eu disse aqui, se o Brasil não se reorganizar nos próximos anos, nós vamos perder literalmente o bonde da história. E vamos ver muitos engenheiros largando engenharia para virar o quê? Mercado financeiro, ou em casos extremos ir para o Uber, que é o que acontece no Brasil hoje. Já estamos vendo isso. Então acho que o meu recado final é o recado final de nos unirmos em torno da necessidade premente da construção do gigantesco projeto nacional de desenvolvimento, sendo redundante, algo do tamanho do Brasil. Acho que esse não teria como sair daqui sem dar esse recado. Humberto. Muitíssimo obrigado. Está aceito o desafio de montarmos outros painéis desse tipo, talvez até com uma outra formatação. Você falou na Bahia, nós temos uma base importante na Bahia, tem várias empresas associadas nossas que vêm de lá, que estão lá, e nós estamos programando para curtíssimo prazo fazer um evento lá para discutir essas questões. Tá bom. Participamos há coisa de 2 meses atrás de um projeto a convite da Associação Baiana de Imprensa e tivemos uma oportunidade de discutir infraestrutura na Bahia, o que está sendo feito, o que precisa ser feito, e aí eu acho que a gente pode caminhar nessa direção. Não vai haver oportunidade para a gente estar junto. Não, eu quero estar junto de vocês o tempo inteiro. Tá. Viramos parceiros agora. Obrigado. Agradecer demais aí tua participação e até breve. Com certeza. Antes da gente encerrar, efetivamente eu queria te entregar esse boné, que é o boné do sindicato, que tem o nosso lema, infraestrutura para o Brasil avançar. Ó, ficou bonito. Mira aqui na nossa câmera. E eu quero te agradecer, Elias, pela participação, pela contribuição, pela aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigado pela parceria, Humberto. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Continua acompanhando o nosso YouTube e as nossas redes para saber qual vai ser o próximo episódio. E aqui, diretamente do Rio Construção Summit 2025. Até a próxima. Muito obrigado.